Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Galindo, um dos gestores da equipe aqui da Novos Capital. Bem-vindos a mais um reporte mensal. Bom, no cenário internacional, eu acho que o destaque do mês foi marcado por uma postura mais rock dos bancos centrais ao redor do mundo, principalmente dos países desenvolvidos. O próprio Banco Central americano sinalizou a possibilidade de mais 2 altas de juros até o final do ano. A gente trouxe um gráfico aqui que eu acho que ilustra bem a reação do mercado em relação a isso, que foi a abertura de taxa, né, nos juros de 2 anos, dos mais diversos países. Um que chamou bastante atenção foi o Banco Central inglês, né? Mas de uma forma geral, nos principais blocos dos países envolvidos, a gente teve uma abertura de taxa bastante relevante ao longo do mês. Acho que vale observar, principalmente na Inglaterra, números de inflação ainda acima do esperado, e um certo dilema que a gente encontrou ao longo desse semestre inteiro, né? Tinham 2 grandes temas, né, no início do ano. Um era a reabertura chinesa, o outro era a possibilidade de uma recessão, né, nos países desenvolvidos. Acabou que a recessão está postergando ou não sendo tão árdua como esperado, né, e a reabertura chinesa que deixou a desejar. Então, olhando para frente, um certo dilema que fica se realmente a reabertura chinesa voltar a fazer preço e ter pressões inflacionárias para o resto do mundo, e de um outro lado, né, o efeito lag das decisões de política monetária de aperto que houveram até então, com o tempo passando, né, não tendo o efeito econômico esperado, uma possibilidade, né, de uma nova rodada de aperto, né, de alta de juros por parte dos bancos centrais lá fora. Bom, aqui no Brasil a gente teve também um mês bastante intenso, né? Na virada de maio para junho, o arcabouço tramitou entre a Câmara e o Senado, e agora voltou para a Câmara. Logo antes da reunião do Copom, a agência S&P alterou o Outlook Brasil para positivo, acho que em cima das perspectivas fiscais que estão sendo sinalizadas. E aí veio o Copom, né, que manteve inalterado a taxa de juros, mas sinalizou com comunicação bem explícita, né, já na próxima reunião, o início da queda de juros. Tá? No final do mês, a gente teve a reunião do CMN, do Conselho Monetário Nacional, que manteve a meta em 3%. Isso tudo acho que foi muito importante, né, para a ancoragem de expectativa, né, e isso se reflete muito num gráfico que a gente mostra agora, né, com revisões, com queda de revisões de inflação esperadas no Focus, não só no ano de 2023, mas nos anos subsequentes, né, de 2024 até 2027. Isso tudo é muito importante para, junto a números de inflação, né, que por fundamento estão mais saudáveis, né, o Banco Central aqui no Brasil comece o ciclo de queda de juros. Olhando para frente, um tema muito relevante aqui para o Brasil, essa agenda de curto prazo que a gente tem, né, da aprovação da reforma tributária. Isso é bastante relevante, tem vários estudos que mostram um impacto de 15% a 20%, né, de crescimento de PIB nos próximos 10 anos, né, com essa reforma e a simplificação dos impostos sendo implementadas. Tá? O Brasil, acho que no relativo ao mundo, está devendo, né, nesse assunto. E por todas a análise da conjuntura política, isso deve ser aprovado e pode ser mais um trigger positivo para o Brasil aí nas próximas semanas. Falando agora do desempenho dos fundos e das posições, o mês de junho foi um mês positivo, bom, para os resultados dos fundos aqui da Novos. Eu acho que vale destacar, em termos de resultado, a parte de renda fixa aqui no Brasil. Tá? A gente teve ganhos com uma posição na inflação, tá? Mais curta. Já é uma posição que a gente carrega há alguns meses, né, apostando que a inflação nos próximos meses vai ser abaixo do que o mercado espera. Isso teve um resultado expressivo ao longo desse mês.
A gente também carregou posições aplicadas nos juros. No início do mês era na parte um pouco mais longa da curva, em cima desse ambiente de um risco mais positivo para o Brasil. Depois a gente encurtou para a parte bem mais curta, mais ligada à decisão de política monetária. E aí a gente alongou só 6 meses, porque acho que muito desse fechamento de taxa curta veio para preço agora no final do mês. E além disso a gente tem umas posições de opção, caso haja em algum momento uma aceleração do pace da queda futura de juros aqui no Brasil. Além do destaque positivo da renda fixa brasileira, vale destacar também o resultado positivo que a gente teve na renda fixa internacional. Tá? Basicamente, são 2 posições. É uma posição tomada nos juros, no vértice de 5 anos, e uma posição com a expectativa que a inflação vai seguir persistente lá fora ao longo dos próximos meses. Tá? São posições que a gente ainda carrega nos portfólios. Basicamente, essa parte mais dos juros tem a ver com a necessidade dos bancos centrais lá fora seguirem com um discurso mais hawkish de aperto monetário para tentar controlar esses impactos inflacionários de uma economia lá fora que segue em pleno emprego e bastante aquecida. Além disso, a gente teve resultado positivo também na parte de commodities. Foi em cima de trades táticos que a gente fez, comprado em petróleo ao longo do mês, mas uma posição que a gente já zerou. Na parte de bolsa, o resultado ficou próximo ao 0 a 0. Eu acho que vale destacar os ganhos que a gente teve na Bolsa Brasileira, com as posições em empresas do setor financeiro e doméstico, que andaram bem, em contrapartida de perdas no short, nas bolsas lá fora, uma posição que inclusive a gente reduziu ao longo desse último mês. E concluindo, na parte de moedas a gente teve um pouco de perda, provinda principalmente de uma posição contrária ao euro. É uma posição ainda pequena, que a gente tem olhado para aumentar, mas que a gente ainda carrega nos portfólios. Bom, gostaria de agradecer a todos por nos acompanharem em mais um reporte mensal, falar para nos seguirem nas redes sociais, que é sempre por onde a gente tem passado o pano de fundo do que são as nossas visões de cenário, de economia e como os nossos fundos estão posicionados. Até a próxima!